Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 24 de março de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado, algumas coisinhas pra gente discutir, né? O mercado ainda continua dentro de ranges, né? Bem trancado. Eu digo mercado principalmente de Forex, né? A gente vê o dólar aqui no diário que continua ainda dentro desse triângulo que a gente tem analisado ele bem próximo desde o início dessa semana, né? Então, desde segunda-feira a gente tem meio que discutido sobre esse possível triângulo realmente que estaria em ação aqui no Dollar Index, mas né, se passou aí alguns dias e a gente pode ver que ainda continuamos dentro dele, né? Então a gente não pode esquecer dessa imagem meio que médio, né, médio prazo, mais ou menos, sobre isso, né? Já os outros mercados, os índices ontem tiveram uma quedinha, né? Um dia um pouco negativo ontem, levando o SP500 de volta abaixo da média período 200 e agora fica uma situação meio complicada para quem está buscando oportunidades nesse mercado, porque tem pessoas que podem estar olhando isso aqui como talvez um rompimento falso, né? Uma ida acima da resistência que não conseguiu segurar acima, voltou logo abaixo, isso pode ser algo super negativo, mas também tem outros que devem estar olhando isso aqui, talvez um gráfico um pouco mais curto prazo, né, e falando, tá, mas isso aqui é apenas uma correçãozinha, após a gente ter tido todo esse pulo, né, agora uma correçãozinha que talvez possa até cair um pouco mais do que isso, e de lá a gente pode voltar a subir novamente, entendeu? Então fica uma situação bem complicada, né, um período, né, que, né, se você perguntar para mim, Thiago, o que eu devo fazer nos índices, olhando o SP500, eu já não sei exatamente o que eu faria, tá? Talvez alguns scalps seria talvez algo bem legal de fazer, mas se você me perguntasse o que eu acho que aonde vai estar daqui 2, 3 dias, eu já não faço ideia, porque existe aqui várias possibilidades nesta região, né? Nesta região aqui realmente é complicado, né? Se a gente tivesse testado essa região e rejeitado, então eu acho que seria uma região, na verdade, um comportamento mais fácil, talvez, de interpretar o mercado, ou talvez realmente essa ida acima como ele fez, mas não ter voltado tudo, né? Porque agora realmente fica essas duas ideias em mente aí, que eu acho que realmente os dois lados, né, os vendedores e os compradores estão praticamente imaginando, né? Então algo bem interessante. Se a gente olhar o mercado dos commodities, né, eu digo ouro e prata ainda continua realmente dentro desse range, porém o ouro ontem quebrou aquele nosso triângulo, né? Ele quebrou o nosso triângulo e foi direto para o nosso primeira resistência. Ontem mesmo a gente já tinha deixado muito claro que esse 1950 seria nosso primeiro e grande resistência. E foi aonde a gente basicamente, faltou muito pouquinho, viu, galera? Muito pouco, como vocês podem ver. Podemos dizer que bateu, né? E vocês podem ver que sentiu. Agora, aqui também, né, outra situação que não sabemos exatamente o que faz, porque aqui pode ser que ele continue mais para cima ainda, após ter rompido esse triângulo, mas se por acaso, tá, ele começar a voltar para dentro do triângulo novamente, você já deve mais ou menos imaginar o que pode acontecer, né? Então, um mercado aí um pouco interessante realmente para a gente ficar de olho, mas o mercado que também chamou bastante atenção ontem, né, talvez mais do que o Forex e os commodities, foi o petróleo, né? O petróleo realmente teve um grande dia positivo ontem novamente, voltando para essa região que a gente tinha marcado como resistência. E vocês podem ver que, né, a gente meio que deu uma boa parada aqui agora nessa região, né? Que a gente anotou ontem. E aqui, galera, que basicamente me chama muita atenção, né? Porque eu acredito que se a gente começar e hoje fechar acima dessa área escura aqui, que está mais ou menos no 116, né? Aí, galera, a chance da gente vir possivelmente para esse 121,5, 122 é bem possível, para ser bem sincero. Acredito eu que isso pode ser muito bem alcançado, tá? Então, realmente, o petróleo voltando, né, tudo, se a gente calcular aqui, né, de toda essa queda que a gente teve após realmente o grande pulo, né, com as notícias ali da guerra e tudo mais, vocês podem ver que já voltamos, né,
61% de toda a queda, né? Uma grande porcentagem realmente do que descemos, né? Então ele está realmente voltando para cima novamente, né? E olha as velas diárias, né? O que chama atenção aqui realmente, né? Olha só, velas bem positivas, né? Essa vela aqui, esse Doge que deixou aqui embaixo com uma vela próxima sendo bem positiva, para mim isso já foi um gigantesco sinal ali que o petróleo poderia, né, voltar a subir novamente, e aqui estamos, né? Petróleo realmente voltando. E agora, galera, vocês podem ver, né, que a gente está numa distância do topo até onde estamos agora apenas de 10%, né? Algo que a gente já viu aí nesses últimos dias e semanas, que 10% para o petróleo, isso pode ser muito bem alcançado em 2 dias, né? 1 dia e meio, mais ou menos, né? Então, fiquem de olho nisso, o mercado com uma altíssima volatilidade no momento, pelas razões fundamentais, é óbvio. Então realmente é algo bem interessante para a gente anotar, tá? 2 notícias apenas, galera, que eu acho que chama atenção aí, né, um pouco, não tanto, mas um pouco do mercado. Lembrando que o presidente Joe Biden vai se reunir com a OTAN e a G7 em Bruxelas em breve para discutir o que podem fazer a mais para colocar algumas sanções ali a mais em Putin, né, o presidente ali da Rússia, né? Putin, lógico, acho que todo mundo já sabe, né, que ele continua ainda atacando ali a Ucrânia, né, e os dias passando e basicamente mostrando aí nenhum certo pressão, né, mesmo tendo tudo ali que aconteceu economicamente contra a Rússia, né, que os países fizeram para afetar ele, né, fazer que ele talvez recuasse, mas isso não aconteceu, e agora Joe Biden quer reunir de volta de novo com a OTAN e a G7 para ver o que podem fazer a mais para tentar então impedir ele a continuar atacando o país, né? Lembrando que, né, até o momento, galera, basicamente eu vi os números aqui, 1 minuto. Galera, a gente está falando de 10 milhões, né? 10 milhões de pessoas deixaram, né, a Ucrânia, né? Isso é um número gigantesco, né? Aqui é o mapa da onde exatamente as pessoas, né? Onde o local do país mais saiu pessoas, né? E a gente pode ver aí realmente uma gigantesca, né? E a grande parte, obviamente, indo para a Polônia aqui, né? Como vocês podem ver, 2 milhões e tal, mas realmente chama bastante atenção, né? Outras pessoas, né, só moveram de um lugar para o outro, né? Do sul para o norte, alguma coisa do estilo, mas uma grande parte indo para Polônia. Outra notícia é que finalmente a bolsa, né, da Rússia voltou a abrir novamente. Lembrando que a última vez que esteve aberto foi dia 25 de fevereiro, né? Então, basicamente, quase um mês aí fechado, ela voltou a abrir, porém com algumas regrinhas, né? Isso que chama atenção aqui. Número 1, o governo russo proibiu, né, as corretoras a deixar seus clientes abrirem posições de venda, né? Então é apenas um lado só do mercado que existe aí neste caso. E segundo, é que proibiu também os estrangeiros em vender as ações que tinham comprados na Rússia, né? Então, para quem comprou ali, principalmente não sendo russo, também não pode fechar as suas posições, não pode fechar suas posições comprados, né? No momento tem que deixar aberto, né? Então, realmente, meio que um deixando, né? Se um lado só funciona, né? Se só tem comprador, como que o mercado vai cair? Eu não faço ideia como. Então, não é novidade da gente ver que nesse primeiro dia que se abriu, né? Desde o dia 25 de fevereiro, a bolsa subiu 9%. Lembrando que só foi também uma sessão de 4 horas, tá? Então, foi uma sessão menor do que o normal. E subiu 9%, mas lembrando que, né, com o começo da guerra e tudo mais, a bolsa caiu quase 30%, 29% para ser mais exato. Então, algo que, né, chama atenção. Também outra coisa que a gente deve lembrar é que das 50 empresas listadas na bolsa, apenas 33 abriram, tá? Não todas abriram também. Então, esse pequeno detalhe, mas olha que engraçado, né? Eles sabendo, obviamente, né, que com toda a situação, realmente a bolsa poderia cair tudo, eles então tomaram aí várias decisões, então, para
não fazer a bolsa cair de nenhuma forma. Agora, como que isso vai ser no futuro, né? Porque eles não vão poder proibir isso para sempre. Não vão poder proibir para sempre, porque isso obviamente vai tirar todo o interesse completamente do mercado, né? Porque se você só consegue comprar e depois não consegue vender, como que fica, né, a situação, né? Como que fica aí a situação, eu não faço ideia. Então isso é algo realmente para a gente ficar de olho, para ver o que eles fazem, até quando vão, né, permanecer com essas regras. Acredito eu que no primeiro dia que voltar a poder vender e tudo mais, acredito eu que a bolsa deve sentir um pouco aí dessa pressãozinha, porque muita gente querendo sair fora, então, né, só isso já vai afetar o preço muito bem negativo, na minha opinião, tá? Então, algo pra gente ficar aí de olho, tá? Já olhando o calendário de hoje, um dia bem cheio hoje, tá? Eu acho que o dia mais cheio da semana, inclusive, é o dia de hoje, enquanto aos dados. A gente já pode ver que tivemos aqui alguns dados alemães que vem um pouquinho acima da média, né, da previsão, algo que, né, afetou um pouquinho o euro no curto prazo, positivamente, e já já a gente vai olhar a Libra. Já tivemos a decisão de taxa de juros do Banco Central da Suíça, meio que pegou um pouquinho o mercado de surpresa, porque o mercado acreditava que realmente eles não iriam mudar a taxa de juros, mas aí que tá o lance, né? Até quando isso vai ficar dessa forma, né? A gente vê que a previsão aqui era de não mudar, mas isso é porque realmente a chance, né, a chance que o mercado acreditava que iria ter uma mudança era muito pequena, então a previsão realmente continua sendo não mudança, mas eu acho que essa porcentagem agora de acreditar que eles realmente vão mudar a taxa de juros, com certeza deve sim aumentar aí nos próximos dias ou até semanas, tá? Já tivemos PMI industrial, veio em linha, nada demais, e agora teremos daqui a pouco, na verdade, o PMI daqui 15 minutos mais ou menos, né? PMI industrial daqui da Inglaterra e tudo mais, tá? E depois, mais tarde, teremos encomendas de bens duráveis dos Estados Unidos, teremos também aqueles pedidos de seguro-desemprego, né? Aquela notícia semanal, não afeta tanto o mercado mais, tá? Mas é algo para ficar de olho. E teremos também o PMI dos Estados Unidos composto e de serviços e industrial também, tudo às 10h45 horário de Brasília, tá? E aí à noite teremos confiança do consumidor do Reino Unido, né? Às 9 horas da noite. Eu não sei o porquê essa notícia aí essa hora da noite, né? Lembrando que a sessão de Londres já faz horas que está fechado, mas vem de noite. Mas também não é uma notícia que afeta assim, a Libra de nenhuma forma, tá? E aí amanhã, antes do café, teremos vendas no varejo aqui do Reino Unido às 4 horas da manhã, tá? Então deve sim afetar um pouquinho a Libra. Lembrando que o número agora é esperado que venha bem menor, né, do que o anterior. Como vocês podem ver, o anterior veio 1.9, o esperado é que venha 0.7, pelo fato da gente ver que o poder de compra aqui dos londrinos, né, tem cada vez mais sido engolido pela inflação, né? E como eu já disse aí várias vezes essa semana, as coisas devem piorar ainda mais antes de melhorar, né? Isso realmente preocupa muitas pessoas também. E aí algumas pessoas realmente resolvem não gastar tanto, guardando um pouquinho de grana para passar por esse momento difícil que já foi avisado pelo próprio governo e também principalmente pelo Banco Central. Então não deve pegar ninguém de surpresa aqui de Londres, tá? Enfim, vamos dar uma olhadinha então no mercado, na parte técnica, e não tem outra notícia, viu, galera? Eu posso até mostrar o homepage aqui da Bloomberg, olha só isso, né? Não tem nenhuma notícia assim que para nós, né, que opera no mercado de moedas, ou índices, ou, né, talvez os commodities, assim, afeta tanto, né, para ser bem sincero com vocês. Então, né, não vou ficar enrolando com notícias que para nós não fazem nenhuma diferença, tá? Enfim, dólar, galera. O dólar, como vocês podem ver no diário, ontem fechou com um dia mais ou menos, né? Difícil de falar o que é aqui, uma vela normal, não tem nenhuma indicação de qualquer coisa que talvez esteja por perto. Se você olhar no diário, né? Olhando o diário aqui, a gente pode ver que ainda aquela mesma visão que a gente tinha o começo da semana ainda continua sendo válida. Lembrando que se a gente for numa hora agora, a gente, né, está chegando aqui próximo desse topo desse triângulo, né, galera? Então, algo para ter em mente aqui, lembrando que a gente está sentindo, né, uma pequena resistência nessa região aqui, ó, que a gente está testando agora, tá? Então, aqui que uma coisinha que a gente deve lembrar é que, né, talvez rompendo realmente comece uma grande ida para cima, mas
não se esqueça que essa região do 99,00 é o topo desse grande triângulo que temos no diário. Então, mesmo a gente quebrando essa linha azul, eu não ficaria ainda tão super animado assim ainda com o dólar. Só realmente ficaria animado com ele um fechamento acima do 99,09, tá? 99,09 para mim é um fechamento acima dele aí numa hora, ou principalmente no 4 horas, para mim já é uma gigantesca indicação que ele está rompendo esse triângulo. E aí, galera, possivelmente, tá? Possivelmente, acredito que a gente deve vir testar as altas ou até fazer novas altas, na minha opinião, tá? Então, fique de olho nisso. Primeira resistência após o triângulo aqui será essa região do 99,30, 99,43 ao 99,50 e depois, galera, se passar do 99,50, acredito eu que a gente esteja indo rumo mais ou menos ali para o número 100. Ok? Mais ou menos é isso. Agora, suporte aqui no Dollar Index, galera, mesma coisa. Colocando uma linha azul aqui, ó, vocês podem ver também que temos talvez uma linha de tendência ou algo do estilo assim, né? Então, algo para a gente ter em mente aqui no dólar também. Então, lembrando que a gente tem mais ou menos um suporte aqui nessa região do 98,60, eu diria, né? Aqui no dólar index, tá? Então, primeiro suporte nosso aqui. Voltando abaixo do 98,60 e um fechamento abaixo, acredito eu que já meio que abre as portas para vir para o meio do triângulo, né? A gente está falando 98,30 e se passar 98,30 de volta aqui para essa região, possivelmente do 97,80. Lembrando que, né, se a gente, sobre ondas de Elliott, parece que a gente tem mais uma onda de queda para depois voltar com essa tendência. Talvez, tá? Talvez, mas é como aquilo que eu falei para vocês ontem. Pode ser que esse movimento que a gente teve de queda nesses dias aí, pode já ter sido essa última onda, mais ou menos assim. Agora, essa última onda sendo menor, sendo já um pré-rompimento para a gente romper e já voltar com a sua tendência anterior, que é de alta. Ok? Então, pode ser isso também, tá? Então, eu só pensaria nessa opção, pelo menos no curto prazo, com ele voltando abaixo do 98,30, tá? E aí, realmente, eu acredito que a gente possa vir de volta aqui, fazer isso para depois subir novamente, tá bom? Então, mais ou menos essas minhas ideias, lado compra e vendedor aí está dos dois lados, né? Então, tudo vai depender da sua estratégia, da sua visão, de como você está interpretando o mercado, enfim, tudo isso, tá? Também o que vai acontecer nos índices, viu, galera? Algo que tem que chamar a atenção é esses índices também. Acredito eu que, se por acaso os índices americanos continuarem a cair, então, além de ter tido ontem de queda, hoje também ter um dia de queda também, se for o caso, eu acho que vai colocar sim algumas comprinhas no dólar. Então, traduzindo, se os índices caírem, acredito eu que o dólar deve subir aí com esse movimento, com esse balanceamento, né? Essa mudança aí de comportamento do mercado. Os índices caindo, pessoal, voltando para o dólar, pelo menos no curto prazo, isso deve aumentar o preço do dólar, tá? Talvez isso aconteça. Então, por isso que é interessante a gente ficar de olho nesses, todos os mercados, né? Para ver o que realmente está acontecendo, tá bom? Já o euro-dólar, basicamente a mesma coisa, né? Eu hoje mesmo olhando ele aqui, vamos começar olhando pelo diário, eu acho que é ideal, né? Já olhando o diário, a gente pode ver que a gente está batendo essa média período 20, né? Aqui no diário. E a média período 20, galera, eu só olho ele quando o mercado está com uma forte tendência. Quando ele está em um range, o que vai acontecer? Todo mundo já deve saber que ele vai ficar, então, sendo atropelado, né? Ou, em outras palavras, ele vai ficar aqui, ó, o preço vai ficar rebolando nele, sem dar nenhum sinal de vida aí, tá? Agora, quando ele entra em uma forte tendência, né, enfim, coisas assim, às vezes ele ajuda, e isso é interessante. E o que a gente pode ver é que a gente teve sim uma forte tendência nesses últimos, né, no começo ali da guerra, né, a gente tá falando do dia 10 de fevereiro. Teve essa grande queda aqui no euro, a gente agora tá corrigindo, mas vocês podem ver que nem acima do 20, da média 20, o euro no diário tá conseguindo manter acima, né, isso, pelo menos no curto prazo, é algo que a gente deve sim anotar. Lembrando que nos últimos 2 dias também, a baixa dos últimos 2 dias tem sido quase iguais.
também. Isso também chama bastante atenção. Quem está operando super curto prazo, o que, que deve estar pensando, né? Que enquanto a gente não quebrar essas duas baixas que são quase iguais, eu devo, né, procurar talvez uma compra, mas também se olhar para o lado de cima, talvez é uma linha também inclinada. Então aqui claramente no euro parece que a gente esteja dentro de um possível triângulo também, tá? Então aqui no euro também, lembrando que também a gente falou, né, de ser também 5 ondas de correção, e aqui também é a mesma coisa, viu, galera? Pode ser que a gente já tenha feito a última onda menor de correção de zigue-zague, prontos para cair também, tá? Mas eu olharia mais o triângulo, independente dessa visão ou não, o triângulo acho que vai nos dar uma boa indicação. Fechando abaixo dessa linha azul, acredito eu que deve abrir portas aqui para o 0900, tá? Agora, quebrando esse triângulo para cima, né, deve abrir portas para o 10,50 ou até para o 10,70, que é essa zona escura, que foi onde a gente bateu duas vezes e rejeitou, tá? Então, mais ou menos são essa a visão do euro, mantendo ela bem firme. Vou ficar bem de olho nesse triângulo, porque para mim pode ser aí uma chave, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não vou enrolar muito, tá? Por razões fundamentais, acredito eu que este ano o euro, na verdade, pode ter até um bom ano. Acredite ou não, essa é a minha visão, tá? Acredito eu que o euro deve sim ter um bom ano aí. Eu sei que já não foi um começo de ano bom, né? A gente viu realmente o euro chegando em 0,800, realmente o nível mais ou menos extremo, né? Lógico, com toda a notícia que tivemos da Ucrânia, mas se a gente vê notícias da Ucrânia, né? A Rússia ali não tendo nada muito grave, né? Não mostrando ali sinais que querem aumentar o risco ou a invasão, e o exército da Rússia permanecer tendo ali um tempo difícil, né? De realmente conseguir invadir e controlar a capital, né? Para mim o euro vai pelo menos, no mínimo, ficar em um range como está nesses últimos dias, tá? Agora, obviamente, se acontecer algo mais grave lá na Ucrânia, né, envolvendo a Rússia, né, aí sim já é outro assunto, acredito eu que talvez realmente o euro possa cair aí até mais, né? Mas, tirando esse assunto de Ucrânia e Rússia, se for apenas olhar todo o restante, né, das coisas aí econômicas, acredito eu que o euro pode ter um ano bem. Acredito eu muito bem. Então, para mim, um dos pares que para mim chama bastante atenção, na verdade, longo prazo, tá? Eu estou falando de uma posição que pode durar aí algumas semanas ou meses, né? Meses, bem provável, né? É o euro-libra, né? E lembra que euro-libra, tecnicamente, né? Tecnicamente, ela está em uma zona aqui, se você olhar... Deixa eu diminuir... Deixa eu tirar esse FIB aqui, galerinha. Deixar ele só no diário. Isso. Então a gente pode ver que o euro-libra, olhando ele no semanal, ele tecnicamente, ele foi abaixo dessa zona escura, né? Que foi o nosso suporte desde 2016, neste par. Quebrou abaixo, tocou no 8200 e depois teve uma semana super positiva, voltando em cima dessa zona escura, né? Então, para mim, tecnicamente, isso chama bastante atenção, porque pode ser que a gente tenha tido aí um stop, uma ida para bater nos stops, né? Um rompimento falso, tudo isso vem em mente. Então, para mim, se euro-libra segurar essa zona escura e também quebrar essa linha de tendência aqui no diário, como vocês podem ver, pegando aqui da alta de dezembro de 2020, conectando ali na alta de dezembro de 2021, acredito eu que a gente esteja começando a mudar essa tendência. E aí a gente deve ver possivelmente um rompimento, ou quer dizer, um movimento, né, bem parecido com esses que a gente teve aí no passado, com uma rejeição nessa região. Então algo, né, que pode levar o euro-libra possivelmente para 90,00 ou até 92, tá? Lembrando que esse par, né, sem dúvida alguma, está dentro de um range, né? Sem dúvida alguma está dentro de um possível range. Então, para mim, isso chama
com certeza muito atenção, tá? E eu falei para vocês que ele iria olhar hoje alguns pares fora do dólar, né? Fora dos principais. Então por isso que eu estou mostrando esse um para vocês, porque para mim, para quem opera swing, esse é um par muito legal para ficar realmente de olho, tá? Então, aí está um, tá? Vamos olhar Libra, então. Libra no diário primeiro. Libra ontem não teve um dia muito legal. E eu mais ou menos alertei vocês para ficar realmente bem de olho nele, porque realmente as coisas não estavam tão boas. E poderia ficar bem piores, porque essa rejeição que ele teve no 3300 não foi brincadeira, né? Foi uma rejeição, como vocês podem ver, em V, né? Super agressiva. E a gente estava descendo super rápido ontem. Eu falei para vocês, a gente nem tinha tocado no 3200 ainda. E eu falei para vocês, é aqui que ele tem que segurar. Se não segurar, muito cuidado. E se a gente começar a voltar para baixo, acredito eu que todos os compradores que compraram dentro desse range vai começar a pensar em sair. E é mais ou menos isso que eu acho que a gente deve estar acontecendo aqui agora. A gente foi abaixo do 32, tentou se recuperar, foi até o 32,13, tá vendo? Tentou, ficou agarrado, gatinhando. Vocês podem ver que não teve continuação, como teve lá em cima. E aí a gente começou, e quando ele confirmou que realmente estava desistindo e estava voltando abaixo do 32, é onde eu acho que todo mundo que comprou antes desistiu e vazou fora. E agora a gente vê, olha só a diferença, né? Olha a Libra e olha o euro, né? Mostrando aí que a Libra realmente sendo aí uma das moedas mais fracas hoje, né? Contra o dólar. Então, uma coisa eu digo, não vá contra isso aqui, eu diria, tá? Eu diria que a melhor coisa não é tentar entrar neste par. Outra coisa também que me chama muita atenção, e também uma das coisas que estava me fazendo pensar, falar, mas será que essa compra realmente vai dar certo? É que todo mundo no Twitter estava falando sobre esse ombro, cabeça-ombro na Libra. E quando todo mundo fala a mesma coisa, galera, isso me surpreende demais, né? Quando o sentimento do mercado está, sabe, quase todo mundo está em um lado só do mercado, e isso me deixa sempre com muita agonia. Sempre prefiro ficar de lado, tá? Ou ir contra, na verdade, né? E todo mundo que comprou agora, pensando que isso aqui era um ombro, cabeça, ombro, e a gente iria por 3400, deve já estar passando uma pouquinho de dor de cabeça, ou no mínimo pensando no que fazer agora, tá? Então, algo que chama bastante atenção aí, obviamente, na Libra, tá? Mas o que a gente pode fazer agora nela, já que a gente voltou abaixo do 32 e tudo mais, é colocar um FIB, ó, da baixa a alta que fizemos então lá perto do 3300. Opa, eu não tô com o imã ligado. Pronto, imã ligado. Baixa ao topo, e vocês podem ver que a gente basicamente já está chegando quase nos 50%, mas o 618 está no 3114, e é exatamente aqui, nem precisava colocar o FIB, mas eu iria mesmo já falar que perto dessa região do 3100 é onde a gente deve sim sentir suporte, galera. E ali é um suporte super importante, porque, como a gente disse alguns dias atrás, quem tinha comprado aqui, eu acho que deve ter colocado stop loss abaixo dessa baixa que fizemos aqui no Banco da Inglaterra. Lembra que essa queda aqui foi no anúncio daquele aumento na taxa de juros da Inglaterra, mas só mostrando que só tinha aumentado a taxa de juros por causa de inflação e não por causa de crescimento. Então, para quem não desistiu ainda, eu acho que deve estar com stop loss aqui nesse 30,83, 30,85, na minha opinião, logo abaixo dessa baixa do Banco Central inglês. E se por acaso a gente bater aí, galera, deve bater mais em stops ainda, e aí possivelmente o próximo passo deve ser o 30,50, tá? Mas a Libra, mais ou menos essa que, pelo menos assim que eu iria ver ela, para ser bem sincero com vocês, tá? Uma coisa também, eu tô vendo algumas linhas aqui, eu tô achando... Quando você vê muita linha assim, galera, eu sempre recomendo que você venha aqui na visibilidade e só coloca no período que você quer ver o que você desenhou, o que você colocou no seu gráfico, porque... vocês podem ver, né, que às vezes parece um monte de coisa, principalmente quando você usa apenas um gráfico,
pode te bagunçar um pouquinho. Então eu sempre vou escondendo, só coloco, né? Eu sempre vou lá na propriedades e coloco apenas onde eu quero ver, porque se você, agora que eu coloquei isso aqui numa hora, se eu for lá no diário, vai ter isso aqui a maior bagunça, né? Vai estar super pequeno, não vai dar pra ver nada. Então, sempre esconde, coloca somente no período que você quer ver e tal item e tal, tá? Outra coisa que chama atenção aqui na Libra também é que com essa subida que a gente teve que bateu no 3300, não se esqueça que no 3300 a gente também tinha o 38,2, né? 38,2 FIB. E para mim, por ter tido toda essa rejeição bem interessante que tivemos aí, realmente mostra, né, que realmente é um par que talvez realmente esteja querendo voltar com a sua tendência de baixa. Então isso também chama bastante atenção. Uma coisa, talvez a gente sinta o suporte aqui agora, pelo fato de que talvez, deixa eu ver, talvez eu esteja falando besteira, mas já passou, né? Até a linha de tendência aqui, né? Na verdade não é tendência, né? Eu diria mais de referência. Até ela não segurou este par, né? Então para mim realmente fica bem mais pesado, né? Então um pouquinho de cuidado, lembrando que, né, temos aqui o 38,2 desse FIB menor aqui nesse 50% no 31,50, tá? Então mais ou menos aqui a gente deve sentir um pouquinho de suporte, mas lembrando que se aqui não segurar, devemos ir para essa região aqui onde está o 618, 31,14, 31,00. Quebrando essa baixa aqui do dia 17, acredito eu que deve bater em vários stops e deve deixar esse par ainda mais pesado, na minha opinião, tá? Então, mais ou menos é isso. Vamos olhar o dólar canadense. O dólar canadense está difícil de operar ele, pelo fato de que a gente estava dentro de um range, ontem a gente tinha falado sobre isso. A gente falou, né, que quem queria vender aqui perto, aqui quase tocou nessa região, né? Quase tocou nessa região ontem. Eu tava torcendo para que ele entrasse aqui dentro, não entrou, eu acabei não vendendo, mas olha só a queda que tivemos. Mas, como vocês podem ver, a gente já tá voltando para dentro do range novamente, né? Isso me deixa meio assim com esse par, viu? Porque o que não podemos esquecer é o que o dólar index também nos diz, né? E se por acaso esse dólar index talvez já esteja rompendo, talvez irá romper hoje esse triângulo para cima, eu acho que esse dólar canadense irá se recuperar. Ele vai subir para cima novamente, tá? Agora, se esse dólar index você acredita que vai romper para baixo, aí sim, para mim, ele só tá fazendo um pullback aqui, chato, mas pode ser que e aí vai voltar a cair novamente, tá? Mais ou menos é essa a minha visão neste par, mas não se esqueça, né, de que ponto referência que a gente esteja nesse par, né? Olha só, né, nessa linha de tendência no diário, com 3 gigantescas baixas, quarta vez que a gente está tocando nessa linha, não vai ser fácil ele realmente passar daí. Risco-recompensa que favorece muito mais o comprador do que o vendedor, mas o que você deve realmente respeitar é a correlação, ou melhor, o performance do dólar, tá? É ali que falta. E para ser bem sincero com vocês, eu acho que esse par já deveria estar mais abaixo, pelo fato de a gente ter visto, então, ou está vendo, né, o petróleo dando uma bela de uma recuperação aí para cima, né? Então, se o petróleo continuar forte e o dólar continuar, né, começar a romper esse triângulo e tudo mais, acredito eu que esse dólar canadense esteja, né, esteja voltando para cima. Agora, dólar fraco, petróleo parado ou subindo, acredito eu que a gente esteja... Nossa, eu acho que eu embolei todo, né? Se o dólar romper para cima e o petróleo parar nesse local que a gente falou que é resistência, já falamos, né, nessa live, ou até voltar a cair, a gente vai ver esse par subindo. Agora, se o dólar virar, quebrar esse triângulo para baixo que a gente olhou e o petróleo continuar firme ali, né, acredito eu que esse par pode cair bastante, né? E como eu disse, né, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve olhar é o 2500 e depois mais ou menos aqui perto desse 2350, né? Normalmente em cunhas ou triângulos eu sempre olho o 618 ou 786 como alvo. Então, como vocês podem ver, o 618 está no 2370 e o 786 está no 2200. Então, eu mais ou menos miraria aqui como alvo
esses dois níveis, tá? Mais ou menos, tá bom? Então, mais ou menos é isso, mas curto prazo tá realmente meio difícil de saber o que ele quer fazer aqui, né? Então, mais ou menos é isso. Outras pessoas também que eu tô vendo estão olhando este par como se ele fosse também um canal e não um range. Então, meio que um canal dessa forma aqui, ó, conectando nessa alta com essa aqui e essas baixas aqui. Como vocês podem ver, realmente está segurando bem legalzinho também, né? Então, mais ou menos dessa forma que eu ficaria de olho. Caso ele rompe a alta de ontem, tá? Que é essa região aqui do 26,05, acredito eu que a gente esteja realmente dando uma boa recuperação que talvez nos leve ali para o 26,50, que também é uma boa resistência para este par. Tá bom? Então, mais ou menos essa é a minha visão aqui no dólar canadense. Meio complicadinho, mas fique de olho também no dólar index e no petróleo. Mais no dólar, né? Porque a correlação entre este par com o petróleo diminuiu um pouco nesses períodos de alta volatilidade com o petróleo. Então, eu ficaria mais de olho realmente no dólar, tá? Já o dólar yen, galera, não sei nem o que falar, viu? Que par, hein? Que par, meus amigos. Que forte que ele está. E eu já falei para vocês o porquê ele está tão firme. Uma das razões porque ele está tão firme, né? Eu vou até esconder aqui os meus análises, né, os meus desenhos, e eu vou colocar aqui para vocês a razão, uma das grandes razões que está fazendo que isso aqui realmente suba e não pare. É os preços de energia. Eu só vou colocar petróleo aqui, só petróleo mesmo. E como vocês podem ver, né, galera, com lógico, não é uma correlação exatamente perfeita, mas o que a gente consegue ver é que olhando o big picture, né, olhando a imagem longo prazo, né, a gente pode ver que realmente quando o petróleo começa a subir com uma grande força, com uma grande tendência, isso afeta sim e bastante o preço do ien, né, a moeda ien, não o par, o ien em si, ele cai, fazendo então que este par, o dólar contra o ien, suba. Então não é novidade a gente ter visto então o petróleo nesses últimos dias se recuperando e vendo o dólar ien voltando e só quebrando novas altas dia após dia, tá? Então, em outras palavras, é o seguinte: acredito que talvez enquanto o petróleo continuar firme e buscando novas altas, né, buscando preços cada vez mais altos, acredito eu que talvez o dólar yen continue subindo, ok? Então, qualquer venda que você faça nesse dólar yen pode fazer sentido? Pode. Eu mesmo fiz operações com vocês esses dias, eu fiz hoje, mostrei para vocês onde eu faria e tudo mais, já já a gente vai discutir sobre isso, mas lembre-se que eu falei para vocês, né? Posições bem menores do que o normal, porque eu sei a tendência, e agora, olhando esse gráfico com vocês, né, a gente consegue ver exatamente o que nos pode atrapalhar caso a gente comece a vender esse ien achando que ele pode parar de subir, tá? Então, não fica com essa ideia que, nossa, já subiu desde meados de março, quer dizer, desde o começo deste mês, ó. Vamos pegar começo deste mês, viu, galera? Começo deste mês, ó, dia 1, aqui, ó, 114,77. Ah, porque a gente já subiu só no começo desse mês, só esse mês já subimos 700 pips, não vai subir mais. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma. Principalmente nesse par yen. Esse aqui é um que gosta de ficar muito tempo parado, dormindo. Mas quando ele levanta e fala, não, agora eu vou se movimentar, meu amigo, não é brincadeira. Tá? Não é brincadeira, vai por mim, tá? Então, olha a saída, olha esses movimentos, né, que são bem parecidos com esse que a gente está tendo agora, né? Esse de 2016, olha esse movimento aqui que tivemos em 2014, 2012, são movimentos assim que o dólar yen faz após ficar muito tempo parado, e não é novidade, tá? Então, fique com isso em olho. Porém, tecnicamente, tá? Tecnicamente, a gente realmente está em níveis bem interessantes. Esse que a gente bateu agora e está parando mais ou menos aqui, é esse nível que a gente falou no semanal nesses últimos dias. E eu vou voltar aqui para vocês verem melhor, ó. Tá vendo essas altinhas aqui, ó? Esses pontos aqui, né? São bem interessantes, ó. Então, a gente pode ver que essa zona serviu como uma forte resistência antes no passado.
E a gente tá falando 2015, 2014, né, galera? Olha isso. Né? Então, para mim, esse nível é um que chama um pouquinho de atenção, que é esse 121,68, tá? Chama bastante atenção realmente ele aí. Agora, olhando ele no curto prazo, né, no 4 horas, vocês já podem ver que, né, a gente bateu nele hoje. Se você olhar, eu acho que até menos curto prazo, no 30 minutos, né, a gente bateu ali nessa região, desceu pro 121,50, né? Então a gente está falando de uma quedinha aqui de mais ou menos 20 e poucos pips, mas já voltou para as altas. Mas aqui, galera, que realmente para mim chama bastante atenção. Nível na resistência, se a gente pegar essa correçãozinha aqui, ó, também é o nosso 200%. Se a gente pegar esse último range que a gente fez agora, ó, pegando, né, a alta de ontem com a baixa de ontem também, vocês podem ver que também é ali nossa primeira retração também. Então, curto prazo tem alguns níveis ali. No diário, vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa no diário. No diário a gente tem... acho que não tem muita coisa, para ser bem honesto. A gente já passou do 202,618 FIB, tá vendo? Galera, o dólar yen é isso aí. Então, pega toda essa informação que eu falei, principalmente sobre preço de energia, o quanto isso afeta o preço do yen, sabe? Essas coisinhas assim. Lembrando que este mês é o mês que fecha o ano financeiramente ali no Japão. Isso também afeta um pouco do preço do yen. Tenha tudo isso em mente, tá? Mas nunca se esqueça, contra a tendência, principalmente super tendência como essa, opere um terço ou até menos do que isso, do que o normal que você opera, porque realmente você não se sabe o que vai fazer. E ele tá fazendo quase todos os dias novas altas. Eu já tô, né? Hoje eu já acordei e falei assim, nossa, o dólar deve estar fazendo novas altas, né? Duvido que não, né? E aí acorda, eu tô vendo ele aqui, ó, exatamente na hora que eu vou ver, ele já tá fazendo novas altas, né? Mas aqui está. Então fique de olho nesse preço, mais ou menos nessa região, do 121,70 mais ou menos, tá? Subindo e não parando de subir, galera. Eu acho que o próximo ponto pra gente realmente ficar de olho é o 122,00, tá? O número redondo. E aí, o próximo preço que eu pessoalmente ficaria de olho, se o 122 não segurar, é lá perto dos 123,27 mais ou menos, tá? Então a gente tá falando 100 pips a mais acima, tá? A gente tá falando, galera, então, do 200% dessa onda que tivemos de queda no Covid lá embaixo, tá? Então é um FIB que para mim chama um pouquinho de atenção também, né? E lembrando também que daí a gente também tá falando das altas que fizemos aqui, ó. Esse pullback que a gente fez, que aí realmente iniciou a grande queda, tá? Então a gente teve essa queda, pullback e aí a grande queda. Então a gente já está falando dessas altas aqui, ó, né? Que também vai em linha com o que a gente está olhando aqui com esse FIB perto do 123, tá? Então, para mim, algo para ter em mente, né? Mas vocês podem ver, né, a reação do yen, né? Bate no nível e fica ali, ó, ele para ali, né? Ele não não tem rejeição, não tem nada. E isso, só esse comportamento para mim já diz muita coisa, tá? Então, um pouquinho de cautela aí, com certeza, neste par, tá bom? Dólar suez, a gente olhou o dólar suez hoje? Não, mas o dólar suez, galera, tá aqui, quebrou um triângulo, teve um movimento de volta para as baixas, então para quem vendeu, deu para fazer uma graninha bem bacana. Agora minha pergunta é, o que ele deve estar querendo fazer agora? Será que é outro triângulo aqui, mas uma forma diferente? Talvez dessa forma aqui? Será que é isso? Talvez, né? Mas vocês podem ver, né, que quase todos os pares estão em triângulos, né? Então isso já te indica o quê? Que é um mercado de baixa volatilidade, né? Então, para quem está aí sonhando com 100 pips, 80, 90, 150, 120, você deve estar sonhando, pelo menos no curto prazo, né? Porque é um mercado que é bem diferente do que a gente via, né, aqui mais ou menos, né, dia 14, 11, meio de março, né? Onde a gente viu esse par realmente subindo bastante, agora a gente vê realmente um contrário, né? Um par em correção, né? Então fique de olho nesse triângulo aqui, rompendo ele, né?
Talvez iremos voltar para essa região do 93,60 e depois 93,75, nossa próxima resistência. Suporte para ele, essa região do 93,00, rompendo ele, provavelmente iremos vir buscar essa região do 92,60, 92,50 aqui de volta, tá? Mas é aquele negócio, né? Este par aqui enganou muita gente, né? Olha isso, né? E se a gente colocar um FIB daqui até aqui, vocês podem ver que essa área que a gente acabou de falar, que pode ser a nossa próxima suporte, é também o 618 no dólar suíço também. Então, realmente, quebrando essas baixas, acredito eu que a gente esteja vindo aqui para a média do período 200 e também 618, perto da região do 92,60, 92,50. Ok? Os últimos dois pares, dólar australiano super, continua ainda bem firme, né? E é o que eu tenho falado para vocês, né? Esse dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia pode ser as moedas que podem realmente ter os seus preços ou se segurar bem mais do que algumas outras moedas por causa desse período de inflação que a gente vê, né? Em períodos de alta inflação, dólar australiano e dólar Nova Zelândia normalmente se destacam, né? E eu acho que foi ontem mesmo as razões por isso, tá? Então, para quem tem assistido o café, deve já entender um pouco aí sobre isso, tá? Mas tá bem firme, viu, galera? Ontem teve um dia bem firme, né? Uma vela diária que fechou quase no topo, né? Pelo menos do diário, não indicando nada ainda de topo aqui ainda, né? Já no 4 horas, mostra que claramente a gente tem agora um suporte aonde foi resistência, agora virando suporte. Então, suporte para este par hoje vai ser nessa região do 74,40, 74,45, tá? Caso a gente chegue lá. Mas o nosso alvo ainda continua sendo essa região entre 75,18 e 75,50. E mais ou menos esses preços, né? O que eu recomendo você fazer, caso você já comprou aqui antes e está segurando a posição para chegar nesses preços, é ir subindo o seu stop com o preço indo ao seu favor, né? Porque se ele bate nesse nível e vira, você já sai, né? Você sai no lucro, sai bacana e sai, digamos, meio que cedo. Não esperou realmente o mercado voltar aqui abaixo desse suporte para daí tomar uma decisão, né? Mas você subir no stop, né? Você deixa o mercado andando. Se ele realmente for para 73,50, desculpa, se ele for exatamente 75,50, se ele for para lá, realmente, né? Você pelo menos segurou e realmente conseguiu aumentar esse seu lucro aí sem problema algum, tá? Então, mais ou menos é isso. Então, o suporte para hoje mais ou menos 74,45, 74,50 e depois o último o segundo, né, e gigantesco para mim, pelo menos, é essa região dos 73,75. Na minha opinião, é um nível que não pode ser mais rompido abaixo, porque se ele voltar abaixo dessa região aqui, para mim, pode ser que a gente esteja dando uma boa falha e voltando aqui, né? Para mim não vai ficar com uma cara muito boa não, tá? Então, super forte esse par, os níveis são aí, os alvos são esses, tá? Começando aqui pela região dos 75,30, 75,20, depois 75,50 ali, gigantesca resistência, viu? Gigantesca resistência. Mesmo ele fechando acima dessa região, eu quero ver o comportamento que ele vai ter aqui logo acima, porque confia em mim, né? Deve ter muita ordem de venda aqui nessa região, né? E por saber a sacanagem que o mercado às vezes gosta de fazer, não duvido dele ir lá, passar desse nível, bater no stop de todo mundo, enrolar aqui, aí voltar fazendo isso aqui, né? Então, mas isso eu não quero muito falar porque a gente nem chegou lá ainda, né? Chegando lá a gente discute, conversa, enfim, a gente bate um papo sobre o que pode acontecer, tá? Mas esses são os preços do dólar da Austrália. Dólar da Nova Zelândia quase bateu nosso alvo ontem, né? A alta de ontem foi exatamente 69,88, nosso alvo está na casa ali do 70,00, quase bateu ali, né? E tá indo, né, galera? Agora,
Curto prazo, mesma coisa que o dólar australiano, né? Eu acho que o primeiro suporte agora que a gente pode ver nele é aqui onde a gente fez esse topo duplo, agora vira suporte, né? Então, essa região aqui do 69,30, 69,25 agora pode sentir suporte, na minha opinião, tá? Voltando abaixo, né? Já é uma boa indicação que, né? Para ter um pouquinho de cuidado. E aí, segundo suporte, vai ser o 6900. Voltando abaixo do 6900, galera, aí para mim fica um pouco estranho. E eu já não ia preferir estar mais comprado, não, tá? Pelo menos essa é a minha visão. Mas quase bateu no nosso alvo, 70,00. Pode bater e ultrapassar esse nível? Pode, porque daí se ultrapassar esse nível, o próximo nível que eu vou ficar de olho é o topo desse canal, e aí a gente já está falando lá perto dos 70,50. Então mais 50 pips para cima pode sim vir, tá? Então, mais ou menos isso que eu acho que devemos ter em mente, ok? Então, fique de olho desse dólar Nova Zelândia. Uma moeda bem interessante também para ficar de olho, tá? Alguns outros pares, né, tirando o dólar que eu estou de olho, como eu já mostrei, euro-libra. Outro par também, esse dólar australiano contra o dólar da Nova Zelândia. É um também que, para mim, eu acho que a gente está batendo contra uma linha de tendência aqui que talvez sinta resistência, a gente pode voltar a cair, mas caso ele não pare nesse 0,800, daí, galera, eu vou ficar de olho nessa outra linha que temos ali em cima, que na verdade é até maior ainda, né? Até mais importante, para ser bem sincero com vocês. Olhando isso aqui no semanal agora, ó, a gente tem uma linha de tendência ali que já parou este mercado, como vocês podem ver, milhares de vezes, né? Então, acredito eu que se o 0,800 não segurar, a gente pode ir para 0,867, né? 6870 para arredondar. Ali pode ser que a gente sinta essa resistência aí ainda mais, tá? Então, é um par que me chama atenção aqui nessa região ou lá perto do 0,870. Tá? Então fique de olho nele, olhando ele no 4 horas, vamos dar uma olhadinha nele no 4 horas, né? Tá vendo? Um topo duplo que, né? Por isso que eu não gosto muito dessa formação, galera. Ele é chato, viu? Né? Topo duplo aqui perfeitinho, quebrou a baixa, que é o neckline. Vocês podem ver que continuou um pouco, mas já voltou quase tudo, né? Então, para quem vendeu, né? Para todo mundo que vendeu aqui nessa região, né? Fica com essa dorzinha de cabeça aqui, tá? Eu tô vendido este par, eu vendi ele ontem, aqui nessa região aqui do 0,750 e pouquinho, tá? Minha venda. Mas posições meio que pequenas ainda, viu, galera? Uma posição meio que pequena ainda, sem nada muito de especial aqui, tá? Até que as coisas ficam um pouco mais claras, tá? Mas mais ou menos essa é a minha ideia sobre este par, tá bom? E os outros pares que me chamam a atenção são alguns pares do Yen, obviamente está chegando em preços aqui realmente são bem interessantes, né? O dólar australiano contra o Yen, né? Olha isso aqui no semanal, né? Tá nessa região aqui que é resistência no semanal, olha só isso, né? Gigantesco, né? Ultrapassou já essa alta aqui de 2017. Eu quero ver o que acontece, né? Outra coisa também, se você olhar no diário, olhando no diário, vocês podem ver que estamos nessa última onda que tivemos de correção antes do foguete, né, começar aqui. A gente está, né, nessa região aí desse último FIB. Se colocar aqui, vamos ver. Olha lá, tá vendo? Segundo alvo também. Então, nesse local que esse par está, esse dólar australiano contra o iene está, tem muitas referências aqui que talvez ele realmente sinta uma gigantesca resistência. Agora, né, tudo vai depender, obviamente, do iene. Como vocês podem ver, ele bate na resistência lá. O que ele fica fazendo, tá vendo? Fica ultra parado, né? Para mim isso é complicado, né? Então, realmente são áreas que são bem interessantes, mas o comportamento do price action em si não é nada interessante ainda, né? Isso que me preocupa um pouquinho, tá? Eu tô vendido neste par exatamente aí onde ele tá agora, 90,95, posição minúscula, tá? Minúscula. E eu já tô pensando em fechar, para ser bem sincero, porque o comportamento dele aqui realmente não tá tão legal assim. Eu já queria que ele tivesse já batido na resistência e já, né, feito aquela reação. Até fez nessa vela anterior aqui, né? Mas essa aqui vocês já podem ver que tá querendo já engolir ela, enfim. Vamos ver. Vou dar um tempinho aqui ainda, mas enfim, sem problema algum, posição super pequenininha aqui neste par.
E é isso então, galerinha. Vamos olhar rapidamente só o SP500 antes da gente finalizar por hoje. Mas o SP500, como eu disse, né? O que ele fez aqui ontem é um pouquinho interessante, mas eu pelo menos daria um pouco mais de espaço para ele realmente fazer o que ele quer fazer, tá? Então, mesmo ele ter voltado abaixo dessa região, ainda vou dar meio que uma opção para ele, talvez até voltar para essa região aqui do 4.420 mais ou menos, tá? Dali ele sentir talvez um suporte para voltar a subir, tá? Pelo menos pensaria dessa forma, tá? Porque se você olhar no diário, olhar no 4 horas, tá vendo que não tem... Eu pelo menos não vejo nada assim ainda dando um gigantesco sinal que quer virar ainda, que temos um topo em jogo, que talvez ele vai cair e vai desabar nos próximos dias. Ainda não penso dessa forma, tá? Eu pelo menos daria um pouco mais de espaço para ele, tá? Então, suporte para hoje naquela região do 4.425. E o ouro são os mesmos níveis, viu, galera? Nada mudou nesses últimos dias, então resistência continua sendo 1950. Quebrando ele, fique de olho então em 1960 e depois 1975. Suporte para ele, galera, vai ser essa região aqui, o primeiro, né? Acredito eu que deve ser aqui essa região do 1935. Agora, se ele voltar abaixo do 1930, galera, para mim já não tá nada legal. Para mim eu já nem pensaria mais estar comprado, porque eu acho que se ele voltar abaixo do 1930, ele já fez o que ele queria fazer após o rompimento do triângulo e talvez pode ter um movimento agora bem firme do lado ao contrário, tá? Então não se esqueça que se você já é comprador, né, você não quer ver ele voltando abaixo do 1930. E se você está pensando em comprar ele, lembre-se também que nem você também quer ver ele voltando abaixo desse preço, né? Na minha opinião, pelo menos, tá? Um fechamento, tá, galera? Abaixo desse preço aí, com certeza não me chama atenção, tá? E é isso então, galera. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Por favor, não se esqueça de deixar o like, nos ajuda bastante. Se inscrever no canal ainda mais. Então, por favor, se vocês puderem fazer esses dois, para mim ajuda bastante, tá? Obrigado a todos que têm acompanhado aí o café. E também não se esqueça de dar uma olhadinha no nosso patrocinador, a Axie, uma corretora aí internacional super bacana, facilitando os brasileiros a conseguirem investir no mercado internacional, né? E então, se você está buscando uma corretora aí com atendimento em português, né, taxas baixas, opção de fazer depósito até via Pix e tudo mais, essa é a corretora que eu recomendo para vocês, tá? Nós mesmos aqui da DCM trabalhamos com eles, enfim, uma corretora super, super bacana, tá? Então dê uma olhadinha lá, usando o nosso link aí, você até ganha aí, né, um atendimento aí melhorzinho, né, mais, digamos, mais próximo, né? Então é isso, viu, galerinha? Muito obrigado, desejo vocês um ótimo dia. Boas negociações, um pouquinho de cuidado, principalmente com esse yen, não fique caçando topo, tá? Opere bem pequenininho, pegue seu lucro, vaza fora, e todo dia tem oportunidade, tá? Todo dia tem oportunidade, então segura as pontas sem ansiedade, beleza? Valeu, galera, ótimo dia a todos, se cuidem, tchau, tchau.